Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagens de escravos a filhos. No episódio anterior, nós estivemos falando sobre o tema A Batalha Começa na Mente. Se você, assim como Eva, foi golpeada dentro dessa arena mental e por vezes foi arrastado a um processo de morte, morte de sonhos, morte de ânimo, morte do seu espírito, eu sugiro que você faça um retorno a esse episódio 6, assista-o. Eu acredito que Deus traz chaves poderosas para que possamos identificar os nossos inimigos e canalizarmos as nossas forças para abortarmos todo o processo de derrota das nossas vidas. No episódio de hoje, que traz o tema Onde estás? Refaça a sua rota. Será que você poderia responder essa pergunta se você pudesse ouvir a voz do teu pai soando em teu jardim? Onde você está? Onde você está emocionalmente, espiritualmente nesse exato momento? Será que assim como Adão e Eva você está por detrás das figueiras, por suas próprias tentativas, cozendo folhas de figueiras, a fim de remediar as decisões erradas que você tem tomado? Para nos basear na mensagem de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele lhe disse: Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só até aí. Gênesis 3, do versículo 8 ao versículo 15. A primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre esse amor leal e essa busca incansável de Deus pelo homem. Antes mesmo que Adão e Eva pudessem esboçar qualquer expressão de arrependimento, Deus já havia ido ao encontro deles com o plano perfeito de resgate para a humanidade. E diferente talvez do que eles pudessem pensar, talvez eles estivessem escondidos com medo, esperando que um Senhor muito bravo fosse dar conta de seus escravos terem violado uma lei. Mas o que eles encontram é uma voz suave e doce, soando no jardim, perguntando: Onde estás? Onde você está? E na verdade essa pergunta ela não é desprovida de sabedoria, de conhecimento e de inteligência, mas ela é totalmente permeada da graça, do amor e da misericórdia. O intuito de Deus era que o homem voluntariamente chegasse diante dele e comparecesse para que fizesse o seu caminho de volta. Lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz: Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Muitas vezes, assim como Adão e Eva, nós estamos também nos entulhos das nossas circunstâncias, nos escondendo de tudo e de todos, inclusive de Deus. Mas será que realmente, assim como lá no Jardim do Éden, Deus também não tem vindo ao nosso encontro? Deus também não tem falado ao nosso coração? Mas nós não temos correspondido à voz do Senhor. Por essa razão é que Hebreus fala: se você ouvir a voz, não endureça o seu coração, corresponda a esse chamado.
De igual forma, em Apocalipse 3, no versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não, Deus não arromba a porta de ninguém. Deus não entra sem a permissão, mas Ele te dá uma garantia: olha, eu estou à sua porta. Eu não sei se você está ouvindo, porque Ele diz assim: se alguém ouvir. Isso me sugere que nem todos ouvem, mas não é porque Ele não bata. Ele disse: olha, se você não estiver ocupado demais, se não houver barulhos altos demais dentro de você, e de repente você conseguir ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar e eu te dou uma garantia: eu vou cear com você e você vai cear comigo. Então aqui eu quero deixar esse ponto com você. Corresponda ao chamado de Deus, corresponda a essa voz da restauração, corresponda a essa voz para um refazimento de rota de toda e qualquer circunstância que você se encontra. O bater é dele, mas o abrir é seu. Ele se deixa achar, está perto de ti, não se distancia o suficiente de você não o encontrar. Em Jeremias 29, 13 e 14 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu vejo esse versículo e essa verdade tão expressa lá em Gênesis 3, quando Deus diz: eu vou me deixar encontrar. Porque na verdade somos nós que temos que ir ao encontro de Deus, porque não foi Deus que foi para longe de nós, mas fomos nós que por muitas decisões nos afastamos do coração de Deus. Mas Ele diz: olha, eu vou me deixar encontrar por vocês, eu vou estar perto o suficiente para quando você realmente querer, quando você de fato empenhar o seu coração em me procurar, eu vou estar ali, naquele lugar, naquele ponto de encontro, perguntando para você: onde você está? Onde você está? O que você está fazendo? Eu estou aqui no nosso local de encontro e eu estou esperando você. Segundo ponto, pegue a rota do arrependimento. Em Salmos 32, no versículo 5, diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Deus tinha ido ao encontro do homem, mas naquela atitude, Deus estava dizendo que eu estou aqui, mas você precisa comparecer. É você que precisa comparecer diante de mim. E o que é interessante aqui, que foi igual para Adão e Eva e também para nós, é que o processo de volta ele é o mesmo. Quando Deus ele diz: quem te mostrou que estavas nu? Eu acho tão interessante isso, porque é como se Deus estivesse dando uma ajuda para o homem. Olha, cara, confessa. Eu já sei de tudo, mas eu quero que você confesse, porque é na confissão que é liberado o perdão, é na confissão que é liberado cura, é na confissão que é liberado a libertação do seu cativeiro que você acabou de entrar. E aqui o salmista ele diz isso: eu reconheci o meu pecado. E Adão também ele chega para Deus dizendo: Senhor, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Eu reconheci a minha nudez, eu olhei para mim e eu vi que tinha algo errado. Eu vi que eu não estava mais do mesmo jeito. Então o primeiro passo é você reconhecer a sua nudez. Depois de você reconhecer a sua nudez, você comparecer na presença de Deus e apresentar diante dele as suas transgressões. Ele diz: eu não encobri o meu pecado. Eu não fiquei lá escondido, Eu poderia ter ouvido a voz de Deus, mas permanecido lá com as minhas folhinhas de figueiras. Mas não, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu estou aqui no nosso encontro marcado, reconhecendo a minha nudez e reconhecendo o meu pecado. Reconheça o seu pecado. Jeremias 3,13 diz assim: mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus,
e ofereceu os seus favores a deuses estranhos debaixo de toda árvore verdejante e não me obedeceu. Deus, ele fala em algumas passagens, inclusive, ele diz: tão somente reconhece o teu pecado, tão somente reconhece de onde você caiu. E sabe, eu quero fazer um adendo aqui nesse processo. Sabe, porque muitas vezes nós não pegamos a rota do alinhamento, a rota da reconstrução da nossa vida, da nossa história, porque nós estamos insistindo com as nossas folhas de figueira, achando que por nossas próprias forças nós podemos dar um jeito em toda a lambança que a gente fez com as nossas vidas. E isso não é uma verdade. Deus, ele diz: apenas reconheça. Eu preciso que você reconheça, eu preciso que você permita a minha intervenção, abra a porta da sua casa e permita a minha intervenção em toda essa bagunça que você fez. Porque eu que vou fazer, eu vou te levar do seu cativeiro. Eu vou te arrancar desse cativeiro e vou te sarar. Mas é você que precisa querer. Assim como foi você que decidiu sair da minha presença, somente você pode decidir voltar para a minha presença. Não fuja da tristeza do pecado, deixe que ela te conduza ao arrependimento. Muitas vezes nesse refazimento de rota, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos ou quando nós identificamos que algo está errado, nós queremos fugir até de nós mesmos, porque é difícil lidar com a culpa, com a vergonha e com o medo. Aqueles 3 vilões que nós falamos no episódio passado. Mas é preciso confrontar esses vilões para a gente passar para a fase da reconstrução. Colocar o medo, a culpa e a vergonha depositada aos pés do Senhor. E aqui a Bíblia fala em 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não é se você vai ficar triste com as más escolhas que você fez, mas o que vai fazer diferença para você nesses dias de tanta confusão é o quanto você está disposto a olhar para o seu coração e dizer: Deus, eu realmente estou triste com tudo que eu fiz, mas essa tristeza ser capaz de lhe levar ao arrependimento e não ao remorso. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se entristeceram para o remorso e não para o arrependimento. O remorso leva à morte, o arrependimento leva à vida. Aqui nós temos 2 exemplos que eu quero falar bem rápido com você: Pedro e Judas. Judas se entristeceu e na verdade ele chega lá diante dos sacerdotes, diante dos fariseus, e ele joga as 30 moedas de prata e ele diz: entreguei sangue inocente. Ele tem reconhecimento da sua nudez, do seu pecado. Ele começa a sentir uma tristeza pela sua falha de caráter. Ele vai para as pessoas erradas. Ele não vai para Jesus, ele não vai para Deus lançar o seu arrependimento. E ele vai atrás da sua folha de figueira, a forca que ele fez. Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida como Judas, porque elas não conseguem lidar com a culpa, com a vergonha e com o medo. Elas até tentam lançar as suas 30 moedas para ver se conseguem aplacar esse sentimento de tristeza que elas estão sentindo. Mas jogar as tuas moedas para qualquer pessoa não vai ajudar no seu problema. É necessário você ouvir essa pergunta: onde estás? E você comparecer a esse encontro com Deus, que é quem pode transformar a sua vida. Judas, ele sentiu uma tristeza, ele sentiu um reconhecimento da sua nudez, mas aquela tristeza levou ele ao remorso e o remorso o levou à morte. Mas veja Pedro também negou a Jesus, Pedro também fez algo atroz, fez algo terrível, ele negou o Senhor da sua vida. Mas diferente de Judas, ele compareceu ao lugar do encontro. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: manda dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles. E Pedro comparece naquele encontro marcado. E Pedro joga as suas 30 moedas da sua traição, da sua negação, diante dos pés de Jesus. Então não fuja da sua tristeza, mas canalize a sua tristeza do momento que você está passando para a pessoa certa.
É necessário que nós passemos por um batismo de arrependimento. E o batismo do arrependimento é a porta da mudança. Quando Adão e Eva respondem, Deus, aí, quem te mostrou que estavas nu? Porventura você comeu? Confessa, vai, eu já sei de tudo, mas é necessário confessar. Existe um poder na confissão. E aí ele diz, Senhor, eu comi. A mulher que tu me destes foi lá e me enganou e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher, e aí mulher, me conta aí você, fala você. Né? E ela vai lá e diz, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi. Confissão, arrependimento. Em Marcos 1, no versículo 4, diz, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Acredito que você saiba, o batismo de João, inclusive João ele dizia, eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas vem aquele que vos batizará com fogo, batizará com o Espírito Santo. O batismo do arrependimento era a simbologia de morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Ser batizado para a morte da sua velha natureza e ressurgir aceitando esse plano salvífico que nós só encontramos em Jesus. O batismo do arrependimento é a porta para a mudança. A confissão dos pecados é a exteriorização dele. Ele denuncia se você abraçará o remorso para a morte ou o arrependimento para a vida. Em Marcos 1,5, no versículo seguinte, diz, e toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então não bastava se arrepender, era necessário confessar. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós encobrimos os nossos pecados, nós sabemos exatamente onde a gente errou com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos funcionários ou com os nossos patrões. Enfim, tudo aquilo que a gente tem transgredido diante de Deus. Mas se você não confessa o seu pecado para Deus, se você encobre as suas transgressões, como diz Davi, Davi disse, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Eu vivia em um estado de decomposição mental, emocional e espiritual, porque o fardo do pecado ele é pesado demais. Não existe folha de figueira que seja suficiente para dar jeito naquilo que só Deus pode dar jeito. E Adão e Eva também, eles passaram por esse processo. Eles sabiam que era necessário deixar a mochila, deixar a bagagem do pecado aos pés do Senhor. O processo de refazimento de rota, ele é o mesmo que aconteceu com Adão e Eva, é o mesmo que nós devemos fazer. Primeiro passo, reconhecer a nossa nudez, reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas fragilidades. Segundo passo, nos arrependermos, porque muitas vezes nós apenas reconhecemos que tem algo errado, mas nós não nos arrependemos e continuamos naquela rota por detrás das árvores com as nossas folhinhas de figueira. Mas depois do arrependimento é necessário que a gente compareça diante da presença de Deus e diga, sim, Senhor, eu pequei. Eu pequei, Deus, eu fiz o que não era para fazer. Eu tenho corrido da tua presença, eu tenho fugido pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pelo medo de falhar novamente, pelo medo de não conseguir te agradar, pelo medo de escandalizar o Evangelho. Eu tenho tantos medos, Senhor, por isso eu tenho fugido, eu tenho corrido para longe da tua presença. Mas eu ouvi a tua voz soar no jardim, Senhor, nesse dia na minha vida. E eu estou comparecendo diante da tua presença, reconhecendo a minha nudez, me arrependendo daquilo que eu fiz. Eu quero confessar, colocar para fora, eu fiz, eu te peço perdão, eu aceito o teu perdão. Porque nós precisamos passar dessa fase de uma tristeza de remorso para uma tristeza de arrependimento, porque só ela será capaz de nos colocar na rota do nosso destino. A Bíblia diz, se você confessa os seus pecados,
Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. E você pode dizer para mim, mas Ana Paula, você não sabe de que tamanho é o meu pecado. Você não sabe o que eu fiz em minha adolescência, você não sabe o que eu fiz ontem ou há tantos anos atrás. Não há perdão para mim. Eu quero dizer para você que assim como Adão e Eva encontraram um plano perfeito chamado Jesus Cristo, o justo, que nos purificou de toda a injustiça, que os purificou, ainda hoje, esse mesmo Jesus, ele pode te purificar de toda e qualquer injustiça, de todo e qualquer pecado, te purificar. Por fim, deixe ele te vestir da eternidade. Adão e Eva estavam nus, e aquilo que eles tinham elegido para cobrir a sua nudez não era suficiente. E Deus, também por iniciativa própria, Ele providencia novas vestes para Adão e Eva. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. De que forma você tem encobrido as suas transgressões? Aonde estão essas árvores que você tem se escondido? Quais têm sido as folhas de figueiras que você tem feito na sua mente e no seu coração? Que você tem remediado as suas faltas. Não encubra as tuas transgressões. Compareça desnudado diante de Deus e diga: Deus, eu preciso de vestes novas, eu preciso de algo permanente, eu preciso de algo eficaz, eu preciso de algo realmente, Deus, que me cubra. Em Gênesis 3:15, quando Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui em Gênesis 3:15, nós temos o cerne da promessa do Cordeiro enviado para mim e para você, para que fôssemos cobertos de toda a nossa nudez, para que fôssemos cobertos de todos os nossos pecados. Existe perdão para você. Em Gênesis 3, no versículo 15, Deus estava expressando exatamente o plano perfeito dele para o nosso resgate. Deus disse à serpente: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nessa alegoria, Deus estava falando o seguinte: de uma virgem irá nascer um homem que irá esmagar a tua cabeça, serpente. No entanto, antes de te aniquilar para sempre, você irá morder o seu calcanhar. Ana Paula, mas aqui a Bíblia está falando de uma virgem, como assim? Quando Deus está falando da semente da mulher, a mulher não tem semente, a mulher não tem sêmen. Quem tem sêmen, quem tem semente é o homem. Dentro dessa alegoria, dentro desse exemplo, a mulher teria apenas a terra, o solo, o útero, para acolher essa semente e essa semente germinar. Quando Deus fala aqui em Gênesis 3, no versículo 15, Deus já está prefigurando de que o Salvador viria através de uma virgem, de uma mulher, sem a intervenção de um homem. E perceba, quando Deus usa esse exemplo, o que Ele está dizendo é: imagine que você está em um jardim e vem uma serpente ao teu encontro para te matar, para te aniquilar. Mas surge nesse cenário um Salvador, descendente da mulher, que esse vai esmagar a cabeça da serpente. Quando ele esmaga a cabeça da serpente, a cabeça é um lugar fatal. Então ele aniquilará para sempre essa serpente. Nós podemos ver isso afirmado lá em Apocalipse, que a antiga serpente foi aniquilada de uma vez para sempre. Mas o que a Bíblia diz também é que ao pisar na cabeça da serpente, para aniquilar a serpente, para salvar a minha vida dessa mordida fatal, esse Salvador teria o seu calcanhar atingido. E o calcanhar dele sendo atingido, ele morreria também. É essa prefiguração que Deus traz aqui em Gênesis 3, no versículo 15.
Da semente da mulher, de uma virgem, nascerá um varão, e ele esmagará a tua cabeça, Satanás. Muito embora para ele salvar a humanidade, ele vai ter que morrer. Ele morrerá nesse processo de salvar a humanidade. Mas a humanidade estará livre de uma vez por todas do seu veneno mortal. Existe perdão para a sua vida, existe perdão para a minha vida. Existe um resgate de toda a morte que há no nosso coração. E outra coisa interessante que eu quero destacar com você é que quando Deus ele fala e ele profere essa promessa de que haverá um homem nascido de uma virgem que esmagará a cabeça da serpente, ele fala e ele faz algo para simbolizar aquilo que a eternidade estava escrevendo, aquilo que a eternidade havia escrito. Em 1 Coríntios, em 1 Pedro 1, do 18 ao 20 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Não foi com prata ou ouro que eu fui resgatada da minha vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro que foi morto e conhecido na verdade desde a fundação do mundo, mas manifesto nesse tempo presente, por amor a mim e a você. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que lá na fundação do mundo, esse cordeiro havia sido morto para nos salvar. Já havia um plano perfeito para resgatar a minha vida e a sua vida, mas eu quero falar mais disso no próximo episódio, eu não vou entrar muito nisso. Mas o que eu quero destacar aqui com você é o seguinte, que aquele animal que foi morto, lembra que um animal foi morto, a primeira morte, o primeiro sangue derramado no jardim do Éden foi o sangue de um animal, para que com a pele daquele animal pudesse ser coberta a nudez do pecado de Adão e Eva. Você lembra disso? Um animal foi morto e a pele desse animal foi feita vestimenta para cobrir a nudez, o pecado de Adão e Eva. Por amor a mim e a você, o cordeiro foi morto para nos revestir, para nos vestir de novo. Veja o que diz Gálatas 3, do 26 ao 27. Ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quando nós somos batizados, aquele batismo de arrependimento que eu falei, aquele batismo de confissão de pecado, quando você se dá conta de que você tem uma nudez espiritual, de que você traz algo que te causa culpa, vergonha e medo, e você decide comparecer diante do encontro com o teu Pai, e você diz, sim, Pai, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito Jesus, eu aceito o teu plano para me reconectar de novo a ti. Eu aceito o teu plano, eu aceito o teu filho que vai me levar de volta para a tua presença. Quando isso acontece, o cordeiro que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, ele trouxe para nós a legitimidade, o direito de nos vestirmos dele mesmo. Gálatas 3. Depois você faz uma leitura aqui novamente para você entender. Nós temos o direito de nos revestir com a pele desse cordeiro morto desde a fundação do mundo. Em Hebreus 9, 22 diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em Mateus 16, 28,
Jesus, naquele momento de última ceia com seus discípulos, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O cordeiro precisou ser morto e mudo para o matadouro, um cordeiro imaculado, para que eu e você tivéssemos o direito de sermos reconectados de novo nessa videira, nesse Éden, nessa presença, nesse rio de 4 braços que irrigam o nosso jardim. Por fim, eu quero terminar aqui com você, lendo Apocalipse 16:15, quando diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16, falando sobre o tempo do fim, falando sobre a volta desse cordeiro agora como leão. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. E a Bíblia fala: olha, eu vou vir. E eu vou vir como ladrão, eu venho sem avisar o dia e a hora em que eu vou voltar para te buscar. Ninguém sabe. Mas são felizes aqueles que permanecem vigilantes e conservam as suas vestes. Que vestes são essas? As vestes do cordeiro, a vestimenta de peles de animal e não mais as folhas de figueira, não mais a nossa tentativa vã de fazermos os nossos próprios roteiros, de fazermos as nossas próprias rotas de fuga. Substitua ainda hoje as suas folhas de figueira por essa vestimenta do cordeiro, mas conserve essa vestimenta até o fim, para, como diz aqui a Bíblia, você não seja achado nu e não seja vista a sua vergonha. Eu acredito que você está entendendo tudo isso que a Bíblia está falando. Ela está falando no sentido espiritual, não está falando do sentido literal do seu corpo, uma vestimenta específica que você não pode ser achado nu fisicamente quando Deus vier buscar, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas Ele está falando do teu espírito. Se vista nesse dia desse cordeiro que veio para te trazer vida e vida em abundância. Eu quero te encorajar hoje, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te encorajar a fechar os teus olhos. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te encorajar a fechar os teus olhos e fazer uma oração. Eu não sei se você consegue ouvir a voz do teu pai soando no teu caos, perguntando aonde você está, chamando pelo teu nome. Ana Paula, onde você está? Maria, onde você está? José, onde você está? Não que ele não saiba onde você está, ele sabe exatamente por onde você tem caminhado, por onde você tem andado, aonde você tem machucado os teus pés. Mas ele te convida nesse dia de hoje a corresponder ao seu chamado, dizer: Pai, eu estou aqui. Eu corri para longe de Ti, eu tenho vivido me escondendo de Ti. Eu tenho vivido fazendo as coisas do meu jeito, procurando as folhas de figueira, me escondendo porque eu achava que eu não precisava do Senhor. Mas eu me rendo à Tua presença nesse dia. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Se você reconhece a sua nudez, se você reconhece as suas limitações, eu queria que você em oração colocasse diante de Deus e dissesse: sim, Senhor, eu aceito o Teu plano de novas vestes para a minha vida. Eu Te aceito como o meu revestimento para cobrir as minhas imperfeições, as minhas debilidades, para me reconectar à minha fonte de vida. Sabe, Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele disse algo para os fariseus. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. E certa feita eu fiquei pensando sobre isso e eu disse: Deus, será que tem alguma classe de gente que não precisa de Ti? Será que existe alguém que é são, que não precise de Ti? E eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração: não, filha, não existe. O que eu estava querendo dizer é que apenas uma classe de pessoa, ela vai se ver tão doente, que ela vai
de fato procurar a minha presença e dizer: eu estou nua, eu estou em pecado, eu preciso do Salvador, eu preciso de novas rotas, eu preciso de novas conexões, porque senão eu vou morrer. Mas existe outra classe de pessoas que elas olham para si e elas se acham perfeitas demais, ao ponto de acharem que não precisam de médico. E essa classe de pessoas a gente pode encontrar lá em Apocalipse. Eu quero abrir com você, isso está me vindo à mente de forma muito forte. Apocalipse 3, do versículo 15 em diante, diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Existe uma classe de pessoas que elas olham para si mesmas e chegam à conclusão: rico sou, não tenho falta de nada, mas não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus, ele fecha aconselhando: eu aconselho que você compre ouro provado no fogo, para que você de fato se enriqueça, que você compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a sua nudez, ou seja, vestes de santidade, e que unja os teus olhos para que vejas. Eu quero concluir com esse versículo e com essa frase: para que unja os teus olhos para que vejas. Eu não sei qual o teu nível de revelação acerca do plano de salvação. Eu não sei qual o teu nível de revelação acerca do que Deus fez para resgatar a sua vida. E está me vindo forte aqui, eu quero compartilhar com você. Sabe, eu já ouvi tantas pessoas falando: se Deus já sabia que Eva ia fazer isso, Adão também, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que tivesse essa árvore no meio do jardim, para que nós estivéssemos sofrendo até aqui? E uma vez eu perguntei a Deus, eu disse: Deus, por que o Senhor insistiu nesse plano? Porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor poderia desfazer essa terra, fazer outro homem, desistir desse plano e tentar outras vezes, outros projetos, até que alguém decidisse corresponder ao teu coração. Por que o Senhor não desistiu? Por que o Senhor insistiu? E algo que me veio ao coração, que o Espírito Santo falou, disse: filha, desistir de uma obra não é tão difícil assim. Desistir de um filho, não. Nós estamos falando sobre essa mentalidade de escravidão para filhos. E só os escravos conseguem ver um cenário como esse e não ver um pai. Só alguém que não tem uma visão com um colírio para que veja, consegue ter uma visão tão deturpada acerca de Deus. E eu fiquei pensando, eu disse: Deus, de fato, porque se eu comprasse um carro, por mais caro que ele fosse, se eu tivesse uma obra de arte, por mais cara e valiosa que ela fosse, se ela tivesse me causando dano, facilmente eu me desfaria deles. Mas de um filho, não. Um filho, por mais que lhe dê trabalho, por mais que lhe dê tristeza, por mais que lhe faça chorar, você vai insistir na jornada, vai lhe dar subsídios para que ele faça as escolhas certas acerca do seu futuro. Ele não teria insistido e não teria insistido com a minha vida e com a sua vida. Deus desejou ter filhos, criar filhos, ter relacionamento. E uma vez eu respondi para alguém e eu disse: cara, eu não sei como cabe esses pensamentos no teu coração, mas eu não consigo imaginar que eu não consigo enxergar esse Deus manipulador como algumas pessoas veem.
que criou o mundo, criou o homem e a mulher, mesmo sabendo que eles iam pecar, e pouco se importou. Eu não consigo pensar por essas lentes em um Deus que criou o mundo, criou o homem e deixou o homem ao léu para que pecasse e tivesse as suas consequências. Não. Talvez eu pensasse nisso, se esse mesmo Deus Criador não tivesse se dado como resposta. Não cabe esse pensamento quando você pensa, peraí, o Todo-Poderoso deixou o homem e a mulher vulnerável para pecar, tudo bem, será que ele não se importava? Foi que ele pensou. Mas quando você para pensar que esse mesmo Deus Criador Todo-Poderoso se deu como resposta para o meu resgate, não tem cabimento pensamentos como esse. Ele mesmo se deu, ele não mandou outro salvar a criação. Ele não mandou outro morrer por Adão e Eva e por toda a humanidade. Ele mesmo se deu como resposta para resgatar um povo, para resgatar homens e mulheres à sua imagem, que estivessem dispostos a ser a sua imagem e semelhança e expandir o seu reino, expandir o Éden em todo o território que eles vivessem. Eu não sei qual a tua cosmovisão, eu não sei qual a tua visão acerca de Deus, eu não sei como você se relaciona com Deus, mas eu quero te encorajar mesmo. Eu ia orar e talvez você até perceba, né, que está bem fora do... Eu ia orar, mas Deus colocou essas palavras no meu coração que fugiram do roteiro. Mas eu acredito que é porque Ele deseja falar com você. Talvez a gente não se conheça, mas Deus sabe o teu nome, o teu endereço, os teus problemas, as tuas folhas de figueira e exatamente onde você está.